Pum pum, jacutinha ele, pisca-punga garote, pisca-punga garotinha lá. Pum pum, jacutinha ele, pisca-punga garote, pisca-punga garotinha lá. Bem-vinda, bem-vindo ao primeiro episódio do Bate-Papo. Meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o meu podcast. Antes de começar, eu quero contar um pouco sobre a minha história. Eu nasci em Belo Horizonte em 1969, depois você faz a conta, e até os meus 18 anos eu fui muito feliz nessa cidade. Aos 19, eu conheci o amor da minha vida e por causa dele eu fui para a Alemanha, para Berlim. A Berlim que eu conheci nessa época tinha um muro. E a transformação que essa cidade passou, eu de alguma forma passei por ela. Me tornei a cantora, compositora Paty C. Com 6 CDs lançados, turnês pelo Japão e Coreia e uma carreira de sucesso internacional. Depois de 10 anos nesse ritmo, eu decidi que eu queria voltar para o Brasil. E voltei, com o amor da minha vida e os nossos 2 filhos. Hoje eu estou aqui há quase 15 anos e posso dizer que Florianópolis me transformou em uma outra pessoa. Eu chego à conclusão de que as cidades que a gente vive, elas nos transformam. Em Florianópolis, eu encontrei uma outra forma de me expressar. Eu comecei a escrever. Só que eu comecei a escrever 5 livros de uma vez, ao mesmo tempo. Eu já não sabia mais com qual continuar. Você não imagina, se terminar de escrever um livro é difícil, imagina 5, é impossível. Foi aí que eu pedi ajuda para minha irmã e pedi que ela lesse os inícios e me desse uma dica com qual eu deveria continuar. Ela escolheu o Adeus Preocupação. Depois de 6 meses, eu terminei de escrever o livro e ele foi lançado mais tarde pela editora Miguelin, de Belo Horizonte. No período entre o meu ponto final do livro e o livro chegar à livraria, que dura uma eternidade, eu resolvi criar um perfil no Instagram, o Bate-Papo, com frases, todos os dias. Agora já faz mais de 1 ano que eu mantenho essa rotina de escrever essas frases e reflexões. E eu senti que chegou a hora dessas frases virarem histórias para contar. E é por isso que eu estou aqui, começando hoje esse podcast. O primeiro episódio que eu planejei para esse lançamento não é esse que eu vou falar. Parece que nos dias que a gente está vivendo, o que foi planejado antes perdeu sentido. O tapete de todo mundo foi puxado. E quem não caiu na real vai ter que cair. Não há como não enxergar a gravidade do momento e continuar a vida normal de antes. Tudo mudou. E o meu conteúdo também tinha que mudar. Por isso eu escolhi a história de Ana para contar. Ana é uma amiga de Berlim que veio me visitar e conhecer Florianópolis. Ela chegou com um roteiro super completo. E nos dias que eu passei com ela, parecia que eu era a turista e ela era a Cicerone. O mais impressionante nesses dias foi observar a maneira como ela via. Todos os detalhes, cores,
Ela comentava tudo. Parecia que nada passava despercebido. Eu fiquei encantada com o jeito dela. Desperto, mais vivo que o normal. E eu nem percebi que os óculos que ela usava tinham lentes tão grossas. Uma hora ela me contou que enxergava somente de um olho e que sofria de uma doença que aos poucos ela ia ficar cega. Essa hora eu me entristeci por ela, mas ela não deixou. Ela logo falou que estava fazendo atividades que desenvolvem os outros sentidos e que a partir disso ela iria encontrar um novo sentido para a vida dela. No final, ela falou que era muito grata por tudo que ela teve a oportunidade de ver na vida e por poder acessar essas lembranças. Nessa viagem, essa abundância da natureza era o que ela precisava ainda para ficar na memória. Eu contei essa história para a gente, quem sabe, aprender a ver a vida como Ana, querer ver além, ver como se fosse a primeira ou a última vez e desenvolver uma outra perspectiva sobre o que é triste, o que é normal e o que é bom. A de que tudo que é triste que existe na nossa vida é triste, não é normal. E a gente tem que aprender a aceitar o que a gente não pode mudar. Mas a gente também tem que aprender a mudar o que a gente pode. Tudo de normal que existe na nossa vida não é normal. É bom que seja assim. Ver, respirar, andar, correr, comer, todas essas coisas que a gente está acostumado, que a gente nem sente, que são normais. Na real, elas não são normais. Sem elas, seria bem mais difícil. E de tudo que é bom que existe na nossa vida, não é simplesmente bom. Esses tempos mostram isso claramente. A nossa liberdade de ir e vir, passear, curtir uma praia ou algum programa na sua cidade, encontrar amigos, ouvir música, dançar. Todas as coisas boas que a gente faz da vida, e são muitas as possibilidades, elas são a cereja do bolo. Este momento que a gente está vivendo e que a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, talvez seja o momento para pensar na vida como era antes e na vida como poderia ser depois. Será que a gente não estava vivendo a normalidade das nossas vidas? Ou até mesmo insatisfeitos, querendo sempre mais? E agora eu vou um pouco mais além, imaginando que a gente vai sair dessa, depois de todo esse estrago, e que tudo voltará ao normal de sempre. Aí eu te pergunto, se você pudesse escolher voltar à vida de antes ou reiniciar, o que você escolheria? Eu escolheria reiniciarmos, no plural, com uma nova visão do mundo e um novo sentido para a vida. Eu sei que grandes mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas elas acontecem sim, um dia após o outro. Eu sempre vou preferir acreditar do que duvidar. Se você respondeu que quer voltar para sua vida exatamente como era antes, que você está com muita saudade dela, do jeitinho que ela é, isso é maravilhoso, não tem problema nenhum. Mas quando você fizer isso, lembre-se de um detalhe. Lembre-se de ser feliz. Se você respondeu que gostaria de reiniciar, então faça uso do momento que a gente está vivendo. Um momento de uma crise mundial. E use do significado da palavra crise.
Em chinês, essa palavra tem um duplo significado. Ela significa perigo e oportunidade ao mesmo tempo. As duas coisas andam juntas. Quem sabe não é a hora de aproveitar a oportunidade para crescer, para pensar, para repensar, para rever. E porque às vezes é quando a gente está no fundo do poço que a gente salta. Este foi o meu podcast, Bate-Papo. Eu vou estar aqui com você toda segunda-feira com uma história, com uma reflexão, quando der com convidados. Esse podcast é produzido e escrito por mim, Patrícia Cerqueira, edição de som e vídeo, Olga Baia, trilha sonora, Envio FX e Pat C. Eu desejo para você uma boa semana, melhor do que a semana passada. Fica bem e te cuida.